ano passado, né, a gente, em conversas sobre criação de bezerro, eu por estar vindo da área acadêmica, né, terminando, na época ali, recém-contratado e terminando meu pós-doutorado com a professora Sandra, e a gente naquela coisa, né, como é que está a criação de bezerra, como é que estão os números, conversando com amigos aqui da Alta, conversando com os professores, e a gente via que não tinha muita informação. Toda palestra, toda informação se vinha através dos dados dos Estados Unidos. E a gente, por que toda hora a gente está se referindo à mortalidade nos Estados Unidos, à diarreia nos Estados Unidos, e a gente não tem o nosso dado? Então, por que não criar o nosso dado? Então, a AltaCria surgiu com essa ideia, e ela segue firme em trazer esse padrão nacional de criação de bezerras, né, e a gente está cada vez conseguindo mais dados, né, graças a vocês, colaboradores, e o programa está tomando uma dimensão muito maior do que a gente imaginava no passado. A gente está muito feliz pelo caminho que ele está trilhando. Hoje, né, o programa ele não é da Alta, é um programa de cabeças de conselheiros muito importantes, onde a gente discute o tema, onde a gente traça os caminhos a serem seguidos. Hoje ele é formado na equipe de conselheiros pelo professor Alex, da UFO, pela professora Carla Bittar, que você já conhece, também vai estar dando uma palestra aqui, pela doutora Lívia, recentemente entrou o professor José Eduardo, né, lá da Universidade da Flórida, Manuel Campos, doutor Manuel Campos, que vai estar aqui hoje com a gente, professora Poliana, por mim, professor Rodrigo, que não pôde estar aqui, que é da área da UFMG de Clínicas, e a professora Sandra Gesteira, que também vocês já conhecem. Então, desde então, muito obrigado a vocês aí que estão acreditando no programa e estão com a gente nessa caminhada. E aí a gente começou a traçar quais seriam os dados, o que a gente ia trabalhar dentro da AltaCria. Hoje a gente tem 4 pilares. Um deles é focar muito ali no momento de nascimento, a gente entender, por exemplo, qual foi o tipo de parto, foi um parto auxiliado, foi um parto normal. O outro pilar nosso é a colostragem, qual que é o tipo de colostro que esse bezerro está recebendo, qual a proteína sérica dele, como é que está, o bezerro foi bem colostrado, não foi. As pesagens, a gente tenta, né, forçar aí um pouco o peso ao nascimento, entender esse ganho de peso de 0 a 30 dias. Muitas fazendas pesam só no nascimento e só no desaleitamento, e a gente perde uma janela aí para saber como que esse bezerro está enfrentando o primeiro mês de vida. Indicamos também os 60 dias, e se a fazenda vai até 90, até 100 e poucos dias, a gente tem mais uma pesagem. Então, é onde a gente quer, né, tentar fazer todas as fazendas terem esses números, mas a gente está, né, tá crescendo e está conseguindo trabalhar melhor essas outras pesagens que muitas fazendas ainda não fazem. Outra parte, doença e mortalidade, então a gente foca na diarreia, pneumonia e tristeza, e a parte de mortalidade. Então, como se diz, é bem o feijão com arroz, a gente ainda não está num índice muito diferente do que todas as fazendas deveriam ter, então a gente quer trabalhar bem a base para começar a sonhar em outros índices que a gente pode estar trabalhando, certo? No cliente AltaCria, os benefícios que ele tem, né, para quem ainda não conhece o programa, a gente tem um relatório anual que a gente faz junto com essas fazendas. Então, além dessas fazendas enviarem os dados, a gente manda um relatório dos dados dela, porque o trabalho nosso é comparar o benchmarking das fazendas, só que a fazenda também precisa ver como que ela está e onde que ela precisa melhorar. Então, aqui é só um exemplo, né? Então, durante o ano, a gente tem 4 coletas, as fazendas mandam os dados e a gente manda um perfil de como que está a criação de bezerras leiteiras. Aí a gente tem o benchmark anual, e aí eu já aproveito, para quem não viu ainda, dentro do material tem essa publicação aqui, que a gente tem muito orgulho dela. Esse ano ela está, né, com um tamanho maior do que o ano passado. Então, gente, chegando em casa, debrucem sobre isso aqui, leiam com carinho, porque tem muita informação importante aqui dentro, que eu acredito que vai ajudar muitas fazendas, os técnicos e as pesquisas que estão aí Brasil afora. Esses clientes são trabalhados em cima de informações atuais. Então, a gente tem um compromisso, por exemplo, de fazer uma tradução da Rhodes, que é uma revista bem importante nos Estados Unidos. O Journal of Dairy Science também, a gente dá uma tradução de todos os artigos recentes que saem de criação de bezerro e dá uma releitura mais técnica para conseguir disseminar alguma coisa que, às vezes, a gente não teria acesso. A gente hoje, né, é até engraçado falar em WhatsApp, tem gente que fica até assim, nossa, mas o WhatsApp... Mas sim, o nosso grupo hoje de conselheiros, o grupo nosso de colaboradores, toda a informação é circulada via um grupo de WhatsApp. E a gente está conseguindo manter isso muito bem.
graças a Deus, sim, muito bom dia, parabéns, etc. A gente é bem focado em criação de bezerro e ele está indo muito bem. A gente conseguiu fechar esse ano 2 parcerias que são bem importantes para o programa. Uma delas é com o laboratório Vida Vet, através das análises de animal PI. Então, os clientes Alta Cria têm um acesso a um valor diferente dentro do laboratório. E o outro é o laboratório Foco, que fica lá em Pedro Leopoldo, que a gente conseguiu também uma análise de CBT do colostro. São 2 análises bem importantes e os clientes têm acesso a uns valores diferenciados para ver se estimula cada vez mais a gente ter essas informações. E, por fim, um outro benefício é o Encontro Alta Cria. Hoje a gente tem esse dia inteiro e amanhã a gente tem um dia fechado com os colaboradores Alta Cria. Então, é um benefício exclusivo deles, onde a gente vai discutir mais a fundo os dados das fazendas. A gente tem a palestra com o professor Lobão também na parte da manhã. Então, vai ser um benefício que eles têm para a gente conseguir ainda mais discutir os dados de cada fazenda. Correto? Então, vamos aos dados desse ano, para vocês verem o que a gente tem de novidade. É muita coisa, gente, está no caderno, é lógico que eu não consegui pôr todas as informações aqui, o caderno são vários gráficos, então eu fui dando uma pincelada dentro desses dados para a gente conhecer. Ano passado, lembrando que a coleta ela é anual, mas ela se encerra em outubro. O último envio de dados das fazendas é em outubro, e o caderno, então, compreende os dados de janeiro a outubro de bezerras fêmeas nascidas nessas fazendas. Esse ano, a gente chegou a 12.146 bezerras aveliadas. Uma salva de palmas para os colaboradores aí, por favor. Dentro dessas 12 mil, vamos falar 12 mil bezerras, a gente tem essa quantidade por raça, então a gente tem um valor mais expressivo de bezerras holandesas, depois o girolando, Jersey, Gir e pardo suíço. Então esse é o perfil dos dados que vão ser apresentados esse ano. Esses colaboradores foram 51 desse ano, 51 fazendas, e aqui a distribuição deles por estado. Então a gente tem uma liderança aí de Minas, em segundo Paraná, e depois vem as outras. A gente quer cada vez mais crescer aqui também para a gente ter uma representatividade maior a nível nacional. O primeiro ponto que a gente trabalha é o manejo pré-parto. A gente vai começando desde o pré-parto e vai seguindo a linha toda. Dos pontos que a gente observou no manejo pré-parto, uma das perguntas era: as suas vacas são resfriadas ou não no momento de pré-parto? E a gente tem aqui que 49% das fazendas as vacas não passam por um tipo de resfriamento. Não quer dizer que a gente pode ter certeza que são vacas que estavam em estresse calórico. Não, a gente sabe que resfriou ou não resfriou, mas não quer dizer que 49% dos animais dessas fazendas estariam em estresse térmico. Mas mostra para a gente que a gente tem um grupo aqui de fazendas que estão resfriando essas vacas. Quando a gente fala resfriar, seria vento e água. E aí a gente entende que esses animais aqui, então, a chance deles estarem em estresse térmico é muito menor. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, a gente está falando aqui de dados de 51 fazendas que estão bem na nata e a nível nacional. Então, muitas vezes, a gente sabe que tem outros perfis de fazendas Brasil afora que não vão estar aqui dentro. Mas a gente tem são 51 fazendas aí com muitos animais e que já mostram para a gente um caminho de onde a gente está, correto? E aí, a gente olhando para a literatura, qual que é o impacto desse animal estar sendo resfriado ou não no pré-parto? Foi feito um experimento grande lá na Universidade da Flórida. Esse experimento começou em torno lá de 2012 já. E aí, o que eles fizeram? Vamos imaginar que aqui é um freestall. A metade de cá eram animais no pré-parto que não iriam receber água e nem vento. Esse lado de cá, isso na linha de coxo, tá? Exatamente no mesmo freestall, o lado de cá estava recebendo na linha de coxo vento e água. Então, eles consideraram aqui vacas que estavam em estresse térmico, pela temperatura da Flórida, e vacas que não estavam em estresse térmico, que receberam vento e água. Quando elas pariram, eles observaram uma diferença por dia, na produção de leite corrigida para 305 dias, de 6,3 litros por dia. É um impacto grande, acho que todo mundo concorda com isso. Só que eles foram além disso. Eles pegaram as filhas dessas vacas, que eles consideraram que não estavam de estresse térmico, que são as do lado de cá, e pegaram as filhas das vacas de lá também. O que eles observaram? As filhas desses dois grupos foram criadas iguais, elas não passaram por estresse. Tá? Estresse
estresse, não estresse, nasceu as filhas de cá, as filhas foram criadas normalmente, sem passar estresse, foram todas manejadas com a linha de água e ventilação no coxo. E eles viram que as filhas das vacas que estavam em estresse térmico produziram 5 litros por dia a menos do que as filhas das vacas que não passaram por estresse. Está entendido até aqui? E aí eles foram mais. Além de avaliar as filhas, eles avaliaram as netas. O que seriam isso? Depois aqui, ó, essas vacas pariram, eles acharam essas diferenças, e as filhas delas, que seriam as netas dessas vacas aqui, tiveram uma produção menor de 3 litros por dia. Então, se você somar isso aqui, a gente está falando em 14,3 litros por dia, nas 2 gerações depois das mães, somando aí um impacto muito grande, né, no estresse térmico dessas vacas. Então, a mensagem que a gente deixa na questão do estresse térmico, daquelas fazendas que não estão avaliando a questão se está em estresse térmico ou não, é só chamar a atenção, porque a gente tem aí uma oportunidade que acredito que qualquer investimento aí vai estar pagando o prejuízo, né, da mãe, das filhas e das netas que estão perdendo na produção de leite. O tipo de maternidade, então a gente tem aqui o compost barn mais uma vez aparecendo. Ano passado ele também ficou entre o primeiro e o segundo lugar ali. A gente tem as baias de parto aqui com 43%, seguido de piquete, freestall mais cross ventilation e o freestall. E ano passado a gente ficou assim, né? Lembra, a gente conversou muito, falou, e os dados dessas bezerras? Tá bom, não tá? Tá tendo impacto ela nascer nesse composto? E esse ano a gente já tem uma informação que a gente não tem em lugar nenhum, Brasil afora e nem lá fora, que a gente avaliou qual que é o percentual de diarreia dos nascimentos, das bezerras que nasceram em baia de parto, no compost e no piquete. E o que a gente observou? Que a diarreia nos animais até o desaleitamento que nasceram na baia de parto foi o menor percentual de diarreia quando a gente compara com o compost e com o piquete. E o piquete foi o maior. Então, mostra para a gente, do ponto de vista de diarreia, né, que aqui a diferença é bem pequena, que parece que está tudo ok. É lógico que a gente está falando de fazendas que têm um bom manejo de compost, que os animais, teoricamente, não ficam lá dentro muito tempo, então, até agora, a gente está tranquilo. E aí a gente olhou mortalidade. A mortalidade na baia de parto até o desaleitamento foi de 6%, e aqui no piquete de 13%. No compost foi 10%. As fazendas falam para a gente assim, ó, minha baia de parto é compostagem, certo? Então, a gente entende que aqueles dados que ela me mandou são bezerras que nasceram dentro da compostagem, lá dentro, entendeu? E aí a gente avalia a diarreia ou a mortalidade até o desaleitamento. E aí, o que chama atenção para a gente? Que, independente aqui se foi a baia de parto, o compost, o piquete, primeiro chama atenção para altas incidências de mortalidade, né? Acho que é importante a gente falar disso. E a gente tem uma complicaçãozinha aqui, né? Se você for pegar aqui o compost e o piquete, você está falando aí de 10% e 13%. É lógico, gente, que são dados iniciais. A gente está começando a olhar para um valor que não existia. Então, a gente tem que ter muita cautela dentro disso. Mas, né, já mostra, principalmente aqui as fazendas que têm o famoso piquetão, que a incidência de diarreia desses animais é maior e a questão da mortalidade também está maior. Mas não deixe de chamar a atenção que essas mortalidades aqui ainda, né, estão longe do que a gente considera aceitável para a criação de bezerra. Vamos lá, bezerra nasceu. E aí os cuidados iniciais com a recém-nascida e o manejo inicial dela. Tipo de parto. Então, a gente teve lá de 11.739 partos informados, 85% foram partos normais, 12% partos auxiliados. A gente, dentro do programa, não consegue separar a informação de novilhas e de multíparas. Então, a gente acaba tendo aí o dado está junto, porque a gente não tem o dado da mãe, eu só recebo os dados das bezerras. Então, esse aqui é um percentual juntando as duas categorias. A gente olhou também a questão da eficiência de colostragem dos animais de parto normal e dos animais de parto auxiliado. E a gente viu aqui que a gente tem os partos normais uma eficiência de 94% e, o que já era esperado, os partos auxiliados, realmente a bezerra tem uma eficiência de colostragem menor, mostrando para a gente que a gente tem que redobrar o cuidado aí com essas bezerras, porque são animais, como se diz, mais sensíveis, que passaram ali pelo estresse do momento do parto, e a gente sabe que tem alguns desafios metabólicos. Então, a gente tem que ter uma atenção maior com ela, na colostragem, para evitar, né, desse animal aí ter
uma falha na transferência de imunidade passiva. Permanência das bezerras na maternidade após o parto, né? Aí é um dado importante para a gente. A gente vê aqui que 43% das fazendas, os animais estão ficando mais do que 1 hora, né? No caso, mais do que 2 horas, dentro da maternidade com a bezerra. O padrão ouro, hoje, ele indica 30 minutos no máximo a bezerra com a mãe depois do nascimento dentro da maternidade. Então, a gente tem aqui os 57% das fazendas fazendo um bom serviço, certo? E aí a gente resolveu olhar como que está a questão de mortalidade de acordo com o tempo das bezerras dentro do bezerreiro, dentro da maternidade. Bezerras que ficaram menos de 1 hora, né, foram 29 fazendas relatadas, 7% de mortalidade. Quando a gente olha para bezerras que ficaram aí mais do que 2 horas ou mais com a mãe dentro da maternidade, a gente tem 13% de mortalidade. Esse dado também para a gente é bem importante, a gente não tinha nada disso a nível nacional, mostrando mais uma vez para a gente que nasceu, gente, tentar tirar o mais rápido possível de dentro da maternidade esse animal. Protocolo vezes tipo de mochação. Protocolo que eu falo é o que é feito durante a mochação desse animal. Isso aqui eu fiz questão de colocar, gente, por quê? Quem trabalha aqui com ferro quente, ferro a gás, ferro elétrico, hoje a gente considera já que não tem como uma fazenda continuar mochando um animal sem fazer algum tipo de protocolo de anestesia local. Ah, Rafael, mas isso eu não faço, nunca fiz, e está tudo bem. Não dá mais para continuar desse jeito. Tá, muita gente aí sabe o tanto que o meio ambiente, né, a questão de comportamento animal, bem-estar animal, está em cima das fazendas, e tem que estar mesmo, e a gente sabe que a gente tem que se adequar às novas realidades. O consumidor quer saber como que a bezerra está sendo criada, como que o leite está sendo tirado, e a gente tem que estar atento para isso, porque, querendo ou não, todos aqui são empreendedores de leite, estão vendendo leite para um consumidor final. Então, a gente tem que estar muito atento. O que a gente viu? 79% das fazendas usam aí o ferro, eu juntei todo mundo, ferro quente, ferro elétrico, ferro a gás, e a pasta cáustica, 21%. Chama a atenção que a pasta cáustica, em alguns laticínios, com algum programa de bem-estar animal, ela está proibida. Isso porque a União Europeia já vem proibindo a utilização dela. O bem-estar entende, Lívia, se eu estiver falando errado, você me ajuda aí. O bem-estar entende que como a gente passa a pasta, né, e aquilo ali vai corroendo o animal, ele vai sentir mais tempo de incômodo, de dor, do que a gente fazer com anestesia a mochação a ferro quente. Sino indica se é a quente, a ferro quente, se for a pasta tem que usar também o anestésico? Ok, obrigado, Lívia. E aí, pessoal, o que chama atenção para a gente? Quando a gente olha as fazendas que estão usando ou anestesia mais anti-inflamatório, que é o recomendado, ou só a anestesia, a gente tem 33% ou 15%. E a gente observa aqui, ó, quase aí 53% das fazendas não usam nada ou só utilizam anti-inflamatório. E o recomendado, o mais importante, né, seria a utilização do anestésico. Se usar o anti-inflamatório, melhor ainda, né, principalmente nos 4 primeiros dias após a mochação do animal. Então, a gente chama atenção aí que tem muita fazenda que ainda não está fazendo o dever de casa. E, gente, é um absurdo quando a gente observa uma bezerra que foi mochada com anestesia e uma bezerra que foi mochada sem anestesia. Chega em casa, faz um dever de casa e testa. Você vai aplicar 2 ml mais ou menos o pessoal usa mais a lidocaína mesmo, de cada lado ali, nessa região aqui, ó, igual vocês estão vendo, e faz o teste. Vocês vão ver a diferença que é o momento da mochação e depois da mochação desse animal. Manejo de colostragem, né? Então, a gente está seguindo ali o passo a passo. No manejo de colostragem, então, o tipo de colostro fornecido às bezerras recém-nascidas. A gente tem aí a predominância do colostro fresco, 71%, e quando a gente olha a qualidade do colostro que foi fornecido para essas bezerras, a gente observa aqui, ó, 89% considerado um colostro bom, independente se foi no refratômetro ou no colostrômetro, só que a gente tem um percentual aqui, ó, aqui de muitos animais, aqui é o N, sempre que eu tiver o N na lateral, são o número de animais que receberam colostro ou de média ou de qualidade ruim. E aí eu chamo a atenção, né, hoje a gente já consegue ou utilizar o colostro em pó, igual já foi apresentado, ou a gente consegue pegar o colostro em pó e enriquecer esse colostro aqui, que não é de qualidade
imunológica e fazer ele se tornar um colostro de qualidade imunológica. Então, a gente tem alternativas para não ficar fornecendo esse colostro de média qualidade ou de baixa qualidade para as bezerras. Então, a gente tem que estar atento a isso para evitar falha na colostragem, evitar diarreia, mortalidade. Tá? Então, a gente queria também chamar a atenção a isso. Avaliação imunológica do colostro a campo. Então, como que as fazendas estão avaliando o colostro a campo? A gente tem aqui um destaque, né, dos 57% utilizando o refratômetro Brix óptico, que é esse da imagem aqui. E o que a gente achou bacana? Ano passado, o colostrômetro era o líder. Ele era o mais utilizado nas fazendas. E a gente batendo lá, gente, vamos pular para o refratômetro, ele é mais seguro na questão da temperatura, ele não quebra com tanta facilidade igual o colostrômetro, ele hoje é muito mais barato que o colostrômetro, e a gente vê uma mudança aí no perfil das fazendas na avaliação do colostro. O que chama a atenção é que a gente ainda tem 16% das fazendas que não avaliam a qualidade do colostro. A gente tem que ter avaliação da qualidade desse colostro para tomar a decisão do tipo de colostragem das bezerras. Eficiência da transferência de imunidade passiva. Então, a gente passa ali aquelas 48 horas após o fornecimento do colostro, a gente coleta o sangue da bezerra e avalia se ela foi bem colostrada ou não. O que a gente vê aqui? Que os dois métodos, mais as duas ferramentas mais utilizadas, o refratômetro em gramas por decilitro e o refratômetro Brix óptico, que é o mesmo que pode avaliar a qualidade do colostro. Tá? Porém, ainda a gente tem aqui 30% das fazendas que não estão olhando para esse número dentro da fazenda. Tá? Então, esse é o perfil dos clientes. Aqui, aí eu preciso mostrar uma coisa para vocês que a gente achou bem bacana. A gente olhou a proteína sérica dessas bezerras, todas as bezerras que foram enviadas, e a gente olhou aqui, o que a gente observou? Que a proteína sérica abaixo de 5,5, que é o ponto de corte recomendado pelo padrão ouro, olha a porcentagem de diarreia das bezerras, 48%. Quando a gente vai numa escala de 5,5 a 7, 31%. De 7 a 8, 23%. Acima de 8, 39%. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que aconteceu no último grupo? Desidratação. A gente já sabe que animais com proteínas séricas acima de 8 têm uma grande chance de serem animais que estão desidratados. Então, se a bezerra nasceu, teve diarreia no primeiro dia de vida, ela desidratou, porque ela eliminou muito, excretou muito, né, água e minerais. Com a desidratação dela, a concentração sérica vai aumentar. Então, a proteína vai lá para cima. Então, fazendas na escala gramas por decilitro, que tem média de proteína de 9, 8,5, 9, podem ficar atentos como que está a coleta desse sangue aí para a gente ter um alerta. Então, aqui, deixou bem claro para a gente, já condizente com alguns dados internacionais que a gente vem vendo, certo? Outra coisa, a gente agrupou aqui animais abaixo de 5,5, olha a mortalidade, 48%, animais acima de 5,5, 31%. Lógico que são mortalidades muito altas, mas já mostra para a gente um percentual de animais que têm o valor de proteína sérica informado e qual que está o percentual de mortalidade deles. E aqui um dado que a gente gostou bastante também de observar, a gente avaliou a eficiência de colostragem de acordo com o fornecimento do colostro. Então a gente chama atenção aqui, ó, bezerros com a mãe, mais uma vez, além de ficar na maternidade, é um problema para diarreia e mortalidade, e o bezerro ficando com a mãe, a eficiência de colostragem dele é menor quando comparado ali ao grupo mamadeira e sonda. Tá? Não vou entrar na discussão de usar mamadeira ou sonda, o que a gente ficou feliz de ver que, independente se for mamadeira ou sonda, a eficiência de colostragem foi muito boa, né, nos dois grupos, mostrando para a gente aí que a decisão, né, de acordo com o manejo de cada fazenda, dependente da sonda ou da mamadeira, as eficiências foram muito boas, certo? Manejo nutricional. Como que está o perfil do manejo nutricional dessas fazendas? Sistema de fornecimento de dieta líquida, individual e coletivo. Individual continua na liderança disparada aí das fazendas. Modo de fornecimento de dieta líquida, 55% permanecem com o balde tradicional, não é o balde com bico. Chama a atenção aí do balde com bico aparecendo, coisa que ano passado, anos atrás aí no Brasil, a gente não ouvia falar tanto. E a gente fez um levantamento, né, que a gente tem que ter cautela para olhar para essa informação. Qual que é o percentual de diarreia dos animais criados em diferentes fornecimentos de dieta líquida? E chamou a atenção para a gente que mamadeira, balde com bico coletivo, balde com bico ou cow feeder,
percentuais muito acima dos animais que beberam em balde, certo? O que isso mostra, gente? Lógico que eu não tô, esse dado não fala que a tecnologia do balde com bico ou da mamadeira é ruim, de forma alguma. A gente sabe todo o lado bom de se utilizar isso. Mas o que chama a atenção para a gente, que realmente é uma das minhas maiores preocupações, é a limpeza desses 4 equipamentos. Será que as fazendas estão atentas a tirar o bico, limpar o bico, deixar o bico de molho, secar o bico, abrir, lavar aquilo tudo? A mesma coisa para a mamadeira. Então, gente, as tecnologias são muito boas, mas estejam preparados para a limpeza diária desses equipamentos. E se não limpar, vem mostrando esses números aqui para a gente, que mostram que esses utensílios, né, esses equipamentos não estão sendo limpos da forma correta. E a gente está com um N bem significativo. Mesmo que a gente olhar, mamadeira, 150, me mostra um experimento aí com 150 bezerros. Na realidade, nossa, a campo, não tem. Né? Então, a gente tem um N aí, mesmo que alguns pequenos, a gente tem uma significância muito grande nisso. Tipo de dieta líquida predominante, leite não comercializável. Não vou nem me ousar a falar aqui, porque a gente vai ter a palestra da professora Sandra, exatamente sobre esse tema. Tá? Quantidade média de dieta líquida. A gente vê que as fazendas aí estão em torno de 5 a 6 litros por dia por bezerro. Isso a gente perguntou na média do aleitamento como um todo. Tá? Então, a gente tem aí 59% das fazendas utilizando de 5 a 6 litros por dia. E, graças a Deus, os de 4 litros está cada vez reduzindo mais. Tá? Frequência de fornecimento continua na liderança as 2 vezes ao dia, né, 84%. Estratégia de aleitamento. A gente perguntou assim, e aí, como é que esse leite é fornecido? E a gente viu que 39% das fazendas estão no sistema step up, step down, que é aquele que começa com pouco, aumenta e cai. Tá? Então, é um sistema bem bacana, que ele bem manejado dentro da fazenda, os resultados são muito bons. Então, é o que é o perfil das fazendas que estão no tipo de fornecimento de leite. Doenças e mortalidade. Então, hoje, a gente perguntou para as fazendas quais as principais doenças dela na fase de criação de bezerro. E aí ela poderia marcar mais de uma opção. Então, das citadas, a diarreia, né, foi aí a líder, 96%. Não estou falando que é 96% de incidência. A gente perguntou para a fazenda qual que é o maior problema dele. E o relato foi principalmente a diarreia, seguido da pneumonia. Tá? Chama atenção aqui, né, a gente até conversando uma vez com o professor Lobão, que o problema de umbigo ele sempre fica lá no final. Mas será mesmo que o problema de umbigo não estaria um problema diário e a gente não está identificando dentro da fazenda? Então, fica esse alerta aí também para a gente. E aqui a gente avaliou a incidência das doenças nesse N de animal aqui. Então, nesse N de animal que a gente recebeu da fazenda que informa a doença que ela tem, as doenças que as bezerras têm, a gente observou aqui 34% de incidência de diarreia, mas a gente também, né, a gente tem que estar crítico aos nossos dados, porque a gente sabe que o nosso valor é muito maior que isso, mas a gente está lutando com as fazendas para entender, essa diarreia informada foi a diarreia tratada ou foi a diarreia com hidratação oral? Então, a gente ainda está lutando com isso. Mas, desse N de animais, 34% de animais apresentaram um caso, no mínimo, de diarreia. Da pneumonia, 17%, e da tristeza, 14%. Chama a atenção que a tristeza aqui, ela está baixa. Por quê? Baixa sim, porque a gente sabe que a realidade nossa é uma incidência maior, só que os dados do Alta Cria são trabalhados somente do nascimento ao desaleitamento. E a gente sabe que a tristeza é uma doença mais de pós ali, num período de transição. E o que chamou a atenção para a gente, né, que acho que teria que ter uma sirene alerta aqui para a gente, é mortalidade dos nossos clientes Alta Cria. Então, a gente tem aí de 9.887 bezerras recebidas, desses dados de mortalidade, 10% de morte. É muita coisa, gente. A gente pensar na fase de nascimento ou desaleitamento, a gente está com uma média nacional dessas 51 fazendas de 10% de mortalidade, é muita coisa. Tá? Então, precisamos trabalhar mais aí com isso. E aí a gente avaliou a idade média dessas doenças dentro da fazenda. Então, a idade média da diarreia, 56% delas ocorreram na segunda semana de vida. A pneumonia também ocorreu na segunda semana de vida. A gente esperava que ela seria um pouco na terceira, logo em seguida da semana da diarreia, mas elas estão coincidindo na segunda semana.
Tristeza parasitária já está ocorrendo na 5ª semana de vida do animal, e a mortalidade estão concentradas aqui, principalmente, acreditamos, por causa da diarreia e também da pneumonia. Tá? Então, esse é o perfil desses dados que a gente recebeu. E a gente avaliou também como que está a questão do ganho de peso em relação ao às doenças que esses animais tiveram. Então, a gente agrupou um grupo com 0 casos, então os animais não tiveram doença, e o outro que teve, no mínimo, um caso, um ou mais casos. E os animais, a gente agrupou somente nos holandeses, porque é o N maior que a gente tem. E aí a gente viu aqui, né, até o desaleitamento, se o animal teve um ou mais casos, ele reduziu aí no grupo 176 gramas por dia. Ah, Rafael, isso é muito pouco? É 176 gramas por dia. Então, a gente está falando num período que eu não quero perder nada desse bezerro. Né? Então, qualquer perda é muito grande. E aí, isso aqui, gente, de animal teve a diarreia, tá? Só corrigindo. E aqui, os animais que tiveram pneumonia. Então, não tiveram ou tiveram, no mínimo, um caso de pneumonia. A diferença aqui foi de 107 gramas por dia. Tá, durante a fase toda de aleitamento. Se a gente tivesse olhado para o dado de 0 a 30, poderia ser a diferença maior, que ia coincidir com aquelas 2 semanas de vida, onde a coisa estava mais concentrada. Tá? Ambiente e instalação das bezerras. Hoje, né, presença de berçário nas fazendas. O que a gente chama de berçário? Uma área dentro da fazenda destinada a receber os recém-nascidos. Então, ele vai ficar ali em torno de 7 dias, vai depender, mas é uma área específica. Então, a gente tem 47% aí das fazendas, quase chegando à metade aí, que já tem essa área que a gente chama de berçário. Existem vários tipos de berçário, né, mas a gente entende que é uma área ali apta a receber um recém-nascido. Tempo de permanência da bezerra no berçário, ele está aqui em torno de 0 a 7 dias. Né, achei até bacana, fica bem condizente com o que a gente está vendo nas fazendas mesmo, e algumas aí estão ficando, né, mais do que 14 dias, por exemplo. Tipo de berçário, a baia individual está sendo a mais utilizada, né, a gaiola suspensa em segundo e a baia coletiva em terceiro. Tipo de bezerreiro, né, a gente vê que a cada ano esse dado está mudando. Esse ano a gente já vê aqui a baia individual chegando no argentino. Antes a gente falava muito do sistema de bezerreiro argentino no Brasil. Casinha tropical sumindo das fazendas, né? A gente tinha muitas casinhas tropicais e a gente já mudando isso aí. Então a gente vê que as fazendas estão tendendo, né, se juntar aqui as baias e as gaiolas suspensas, a ir para um sistema mais confinado, tirando o animal das intempéries aí do dia a dia. Chuva na cabeça, sol na cabeça. Tá? Então é esse perfil aí. Nas gaiolas suspensas, a gente perguntou o tamanho médio delas, e está em torno aí de 2 metros quadrados por animal. Tá? A média do grupo aí ficou em relação a isso. Taxa de crescimento, vamos lá. Peso ao nascimento, só peguei o holandês e girolando na apresentação, as outras raças estão no livro. Tá? O holandês, peso ao nascimento médio de 39, o girolando 35, média de ganho de peso de nascimento aos 30 dias, 597 para o holandês, 577 para o girolando. Dos 30 aos 60, 846 no holandês, 855 no girolando. De 60 ao desaleitamento, o desaleitamento do grupo hoje está em torno de 81 dias, 1,7 kg, 992 no girolando. E vamos para a avaliação geral, do nascimento ao desaleitamento, que aí a gente tem um N no holandês de 5.775 bezerras, peso ao desaleitamento 106 quilos, girolando 90, idade 87, 83, né, corrigindo, 81, 87, 83, e o ganho de peso médio aí 722, 617. Então é um dado bacana, agora que para a gente olhar, e a gente olhar para dentro da fazenda e ver como que a gente está aí em relação a um N tão alto como esse, certo? Custo de criação e destino dos bezerros machos. Está passando da hora da gente conversar um dia, não vai ser nesse evento ainda, sobre o destino dos bezerros machos dentro da fazenda. Tenho muito interesse de ter uma palestra de alguém que esteja fazendo um bom trabalho com isso para mostrar para a gente. Aí a gente perguntou para as fazendas se ela estima ou se ela calcula o preço da bezerra do nascimento ao desaleitamento. 76% delas estimam e 24% calculam. E aí a gente perguntou, e qual é o custo, independente se ele é estimado ou não? O custo, nessa fase de aleitamento, do grupo estimado foi de R$ 1.028, de 32 fazendas, e o custo das fazendas que calculam, anotam todos os gastos ali,
ficou de R$ 777, de 10 fazendas. E aí, o destino dos machos, a gente perguntou, a gente observou que 28% vende na primeira semana, 25% doa na primeira semana, 25% tourinho, doa antes de desaleitar e vende após desaleitar. A gente tinha a opção no questionário se abatia o animal na fazenda após o nascimento, né? Não tivemos nenhuma fazenda relatando isso, né? Tomara que seja verdade, né? Certo? Pessoal, então, mais uma vez, queria falar que a gente fez um resumo aqui, eu tinha somente 40 minutos para falar, se vocês observarem aí, vocês vão ver que tem muita informação aqui dentro. Peguem, leem, tem muita coisa bacana. No final do caderno, a gente colocou o benchmark das fazendas. Então, esses gráficos aqui que vocês estão vendo, esses aqui, são os benchmarks da fazenda. Então, tem a média de ganho de peso, é lógico que as fazendas estão em código, não são nominais, mas dá para vocês terem uma noção do grupo de fazendas, o nome delas estão aqui, o nome no agradecimento, do perfil das fazendas e qual que está a média de ganho de peso dela na distribuição. Então, vocês vão ver que tem grupos de fazendas com ganhos baixos, grupos de fazendas com ganhos muito altos, então dá para vocês terem uma noção de como que está isso. E queria aproveitar, não sei se vocês viram, dentro da mochilinha suas aí, a gente fez esse ano uma novidade. A gente, junto com os parceiros que vocês estão vendo aí, né, que estão os patrocinadores, eu pedi para eles mandarem todos os produtos que eles têm que são utilizados na criação de bezerro. Então, a gente fez um manual, que é esse aqui, cuidado para vocês passarem despercebido nele, que a gente fez com muito carinho, juntando todos os produtos aqui com as indicações deles. A gente não está indicando os produtos. Mas, eu preciso de usar um antibiótico. Como que é a recomendação desse antibiótico? Está aqui. Então, todas as classes de produtos desses patrocinadores aqui, a gente agrupou aqui. Então, a nossa ideia é criar um manual de produtos e programas para facilitar o dia a dia seus aí na fazenda. Tá? Espero que vocês gostem e olhem aí também para ajudar nas tomadas de decisões suas aí no dia a dia. Beleza? Pessoal, muito obrigado.